agora nós teremos o nosso momento de participação dos senhores também com algumas perguntas. E também, se vocês quiserem, por favor, fique à vontade para perguntar, tá bom? Eu vou começar com a primeira pergunta aqui com o Yuri. Yuri, qual a atuação da ABREM no Congresso Nacional para incentivar a geração distribuída? Então, Noel, a gente está apoiando a BGD, a ABRA-PCH também tem apoiado a BGD, a gente tem montado um verdadeiro trabalho efetivo de apoio, de participação em audiências, consultas públicas, na ANEEL, para desenvolver, né, para aprovar no Congresso Nacional, principalmente agora, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai para o Senado. Então, nós precisamos aí de uma atuação efetiva no Senado para aprovar a geração distribuída. E a ABREM é parceira da BGD nesse sentido. E sobre a geração distribuída, não é só essa micro e mini geração distribuída que foi apresentado aqui, né? Nós temos uma outra geração distribuída que tem um potencial enorme de crescimento, principalmente porque ela não se limita a 5 megas. E a geração distribuída, na verdade, é a única que está na lei. E está na lei já desde 2015. Está na lei 10.848, o artigo 2º, parágrafo 8º. E lá ela diz, contratação de geração distribuída por chamada pública. Ou seja, a distribuidora faz uma chamada pública para contratar até 10% da sua demanda interna de energia. Mas, porém, né, aí a gente tem um porém, né? Essa contratação, a distribuidora não pode estar sobrecontratada. Só que o que acontece? O Ministério, em 2018, ele fez uma portaria, a portaria 65 de 2018. Lá ela estabeleceu, o Ministério, vários valores de referência. Tudo bom, Paulo? Satisfação, meu amigo, te ver aqui. Vários valores de referência. E nesses valores tinha para PCH, para biogás, para resíduo sólido urbano. Simplesmente a ANEEL somou tudo, aplicou uma fórmula e falou: o menor custo global não passa de R$ 420 o megawatt-hora. Olha, talvez para outras fontes seja tranquilo, mas para resíduo sólido urbano não é ainda. Talvez a nossa fonte vá reduzir o preço. Isso inviabilizou a nossa participação. Pior, né? Diz que todas as fontes concorrem entre si. Quis dizer, só vai contratar solar, né? PCH não vai contratar, porque é mais cara. Então, outro ponto ruim. Ela diz que as fontes concorrem entre si. Na portaria não diz isso, na lei não diz isso, no decreto também não diz isso, mas a ANEEL inovou na ordem jurídica, criando esses dois conceitos de custo global e fontes concorrem entre si. Ela simplesmente estragou a geração distribuída. Na verdade, ela quase não aconteceu. Foram 9 contratos apenas. Um deles foi a Cicoé lá na Bahia, que nem chegou a ser construída a usina. Então, assim, foi um insucesso total essa geração distribuída. Em 2018, o Ministério fez uma portaria e disse para a ANEEL: faça o contrato padrão. Era só isso que a ANEEL tinha que fazer, porque quem diz as diretrizes é o Ministério de Minas e Energia. A competência da lei é isso. A ANEEL é uma agência executora. O que acontece? O processo foi retirado de pauta por um dos diretores em dezembro de 2018. Ficou parado esse tempo todo. Nós pedimos reuniões, reclamamos na ANEEL e nada aconteceu. E aí, entrou em audiência pública esse ano, e aí as reclamações da ABREM, de tudo que eu falei para vocês agora, nós questionamos tudo isso, e aí a Procuradoria Federal fez um parecer, fizeram nota técnica, abriram uma consulta pública, e se esqueceram que a ABREM e a ABRA-PCH, principalmente a ABRA-PCH, alterou essa lei. Criou-se um novo mecanismo. A gente esvaziou todas essas duas competências da ANEEL, para não dizer que não pode as fontes concorrer entre si, principalmente. Está escrito na lei federal agora, não é nem na portaria do Ministério. E a ANEEL simplesmente não percebeu, né, que houve alteração na lei. Na verdade, a lei foi alterada no curso da audiência pública. Então, vamos dar uma desculpa para a ANEEL. Realmente, eles têm que refazer agora essa consulta pública, tem que instaurar uma nova consulta pública, considerando a lei vigente e não a lei anterior, né? E com a lei vigente, ela não poderá mais dizer que as fontes concorrem entre si. Cada fonte tem o seu valor de referência, o teto, preço teto. Então, a distribuidora ela tem a liberdade de escolher a fonte que ela achar que é necessário para determinados lugares. Tem determinados lugares que vai ser solar, determinados lugares vai ser PCH, determinados lugares vai ser biogás. Isso vai ser de acordo com a demanda e o interesse sistêmico. Porque se eu ficar fazendo leilão aonde tem preço, eu não vou fazer leilão onde eu preciso de energia. Primeiro ponto. A gente vai contratar eólica no Nordeste e não vai contratar PCH no Sudeste.
E aí a gente vai ter que transmitir energia do Nordeste para o Sudeste, e o preço do leilão lá no Nordeste é R$100 o megawatt-hora, mas está incluído a transmissão? Eu pergunto a vocês, não está incluído. Nós estamos contratando e colocando na conta do Sistema Interligado Nacional, que todo mundo paga. Quem se conecta à rede básica, 236 kV, paga a TUST. Quem paga a TUST? Quem se conecta, distribuidora e a geradora que se conecta em alta tensão. Então, esse é um custo que acaba desaguando no colo de todos os brasileiros, né? Então, se a gente está pensando agora, estamos indo para a tarifa mais cara do mundo, a gente precisa evitar essa contratação de preço. Nós precisamos ter, claro, o PE 1917, importantíssimo, separação entre lastro e energia, tem também várias medidas para resíduos sólidos urbanos no PE 1917 e também para a Abra-PCH. Nós estamos parceiros nesse PL 1917, que foi muito elogiado ontem na Câmara dos Deputados, na comissão especial criada para o PL, que é da modernização do setor elétrico. Então, o relator é o deputado Edio Lopes, a gente espera que seja aprovado com êxito. E agora temos essa lei que precisa ser cumprida. Então, a ABREM e a ABRA-PCH, outras associações, vão trabalhar efetivamente para que a ANEEL cumpra a lei, né? Cumpra o que está escrito na lei e faça que essa geração distribuída por chamada pública, que não tem limite de tamanho, ela pode ser mais do que de 5 megas, ela entre em vigor e as distribuidoras possam efetivamente parar de declarar a necessidade de compra e olhar para o sistema. É isso que a gente precisa, né? As distribuidoras têm essa possibilidade de não simplesmente contratar por preço e preencher uma declaração anual de necessidade, porque aí o governo vai contratar por leilão regulado. Então, nós temos aí essa outra modalidade que a gente espera que possa contribuir, ainda mais nesse momento de escassez energética. Nós precisamos distribuir melhor a energia no Brasil, né? E a geração distribuída gera na carga, no centro de carga, ela conecta direto na distribuidora, por isso que chama geração distribuída. Então, a gente fala, geração distribuída é só 5 megas? Não, a lei diz que não é mais. Tem geração distribuída, pode ser de biomassa, usinas de 20, 30, 50 megas, o Waste to Energy pode ser até de 80, 100 megas, não tem limite, pessoal. O limite é só PCH, que é até 30, que diz a lei lá. Mas fora PCH, as outras fontes não têm limite de tamanho. Joaquim, qual que é a importância da aprovação da PL 5829 no Senado? Por favor. Bom, é de suma importância para o setor, porque ela trará segurança jurídica e regulatória. E, além disso, vai dar previsibilidade. Então, está colocado no PL 5829 que, logo após 6 meses da sua aprovação, a ANEEL tem que iniciar o estudo para valoração dos atributos da geração distribuída. Com isso, vai propiciar saber os benefícios, se calcular os benefícios da geração distribuída. Inclusive, nossa recomendação é que seja por área de concessão, porque é diferente a geração distribuída, o benefício que ela traz no estado da região norte do país, da região sudeste ou do nordeste. Então, varia de região para região. Então, essa é uma grande importância, porque nós acreditamos que vai contribuir, inclusive, com a crise hídrica, que vai aumentar a instalação de painéis solares. E nós esperamos também que as distribuidoras de energia se preparem para esse momento, porque vai haver uma elevação na quantidade de solicitação de acesso pelos empreendedores. Então, nós já temos trabalhado com algumas distribuidoras para que possamos ter esse atendimento a esse novo mercado que vai, mais uma vez, repetindo, contribuir para a gente ultrapassar esse momento difícil que estamos vivenciando de falta de nível de água nos reservatórios das hidrelétricas. Eu vou fazer uma pergunta para você, Paulo, e também eu gostaria também, Yuri, que você respondesse, também Joaquim, ok? A pergunta para você, Paulo, qual que é a importância do GD nesse momento de crise energética? Por favor. Olha, a GD é fundamental por vários motivos, né? Não só no momento de crise energética. Então, assim, tem aquela máxima, acho que foi o Jeff Welch, que é o presidente da GE, um dos executivos mais respeitados e admirados do mundo. Ele falava assim, pense localmente e haja globalmente, mas pense local. Ou não, ao contrário. Pense globalmente, mas haja localmente. Ninguém sabe, ninguém consegue ser mais eficiente do que aquele cara que está ali perto do problema, né?
o vereador conhece muito melhor a cidade dele do que o tecnocrata, o governador, que conhece muito mais do que o presidente da República que está lá em Brasília. E a GD faz isso, né? A gente tem 1001 soluções locais específicas para fornecer energia que aproveitam as vantagens e desvantagens competitivas ali das fontes de cada local e conseguem entregar soluções melhores. As microredes vêm aí. O que é microrede? Você pega uma região de vários prédios de condomínio e coloca ali uma combinação de geração solar, com eólica, com hidro, com biomassa. Se ela faz uma combinação de fontes e consegue entregar uma energia muito mais barata do que construir uma termoelétrica fóssil centralizada lá a 2.000 quilômetros de distância e trazer energia, fora o impacto ambiental de você rasgar lá 2.000 quilômetros com uma linha de transmissão que não pode construir nada embaixo, que não deveria e não poderia construir nada muito perto da linha, porque tem os efeitos danosos à saúde do eletromagnetismo das linhas, etc., e fora o risco também de cair um cabo ali e dar um acidente monumental. Bom, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muito de Brasil das capitanias hereditárias, né? A gente tem uma concentração de renda absurda e os grandes interesses, os grandes conglomerados sempre conseguem impor o que é do seu interesse, né? Então, acho que o verdadeiro problema no Brasil é o grande contra o pequeno, é o grande recebendo trocentos mil favorecimentos, privilégios, subsídios, e em detrimento do pequeno, que é quem deveria ter um apoio maior. A GD foi isso, a GD é isso. E a gente só teve sucesso no 5829 porque a gente conseguiu se unir, a gente conseguiu juntar no mesmo barco a Abrem, a PCH, o pessoal das eólicas, o Joaquim, a Associação Joaquim, o Solar, todo mundo junto, e aí a gente trabalhou. Agora o mundo está mudando, o Brasil está mudando. Com o avanço das redes sociais, da tecnologia, está mais difícil para os grandes interesses controlarem tudo, manipularem a opinião pública a favor dos seus interesses econômicos, etc. Então está mais fácil também. A gente hoje tem mais acesso e a gente sente que no Congresso tem uma geração jovem de deputados, senadores, não, jovens assim, né, guardadas as proporções, não tem nenhum garoto de 20 anos lá, mas tem uma geração nova que não aceita mais essa continuidade dos privilégios para quem não precisa e do peso pesado do Estado, da burocracia e nos pequenos. É isso que a gente tem que mudar. Ela pode mudar e pode mudar radicalmente. A crise hídrica em si, essa seca que nós estamos passando, ela vai passar. Isso é cíclico, sempre tem, vai e volta e tal. O que agora tem uma tendência de piora com mudança climática. Como é que a gente combate isso? Como é que a gente resolve isso? Diminuindo geração térmica ao invés de continuar aumentando, como nós temos feito no Brasil, construindo reservatórios. Os nossos rios hoje não dão conta mais da necessidade total que a gente tem para irrigação, para consumo humano. Geração de energia elétrica não consome água, nenhuma gota sequer. E as águas dos rios, lagos, alagados, é 0,003% da água do planeta, né? Isso pouca gente sabe. A gente precisa de 8 mil litros d'água para produzir o alimento que um ser humano consome por dia. Nós temos 8 bilhões de habitantes, só fazer a conta, né? 64 bilhões de litros por dia, só para alimentação, fora irrigação, fora todo o resto. Enfim, a GD é fundamental, a GD é justiça social, é distribuição de renda, é melhora do padrão de vida da população, é redução no custo da energia, se feita da forma correta. E o Yuri tocou um ponto fundamental. Nós precisamos desengavetar, nós precisamos tornar realidade esta GD, a GD, não a micro, mini GD, a GD localizada, porque a gente joga no lixo 14% da energia que a gente gera todo santo dia nas perdas que a gente tem nas linhas de transmissão. Isso aí 14%, é umas 3 Itaipus. E nós estamos perdendo isso. Então, precisa fazer GD sim, precisa desengavetar. Nós tivemos experiência ruim também, viu, Yuri?
No Paraná, depois de muito trabalho com a Copel, com o governador Ratinho Júnior, a gente conseguiu que a Copel fizesse um leilão para a contratação da GD desta lei, que é uma lei que está em vigor há mais de 10 anos. Na hora H, surgiu lá uma restrição, não sei muito bem de onde saiu, vou até perguntar para o diretor-geral da ANEEL, o Dr. Petroni. Alguém, não sei se na ANEEL, no Ministério, tal, disse, não, a Copel não pode contratar mais do que 5 anos. 5 anos de energia, um investimento que o payback é de 15, e ninguém bidou, deu vazio no leilão. Então, assim, não quer fazer, tem lei, tem tudo, tem que fazer. Vamos ver onde é que estão os problemas, onde é que estão as entradas, vamos resolver. E aqui para os ouvintes aqui da região norte, vocês têm a grande concentração de recursos hídricos do Brasil. Aqui na região norte é o contrário, aqui sobra água. Trabalhem junto aos governadores, aos deputados e senadores de vocês, para combater esse movimento absolutamente nefasto, que é esses falsos ambientalistas, né? Os bons têm bom senso e aceitam o desenvolvimento sustentável, mas esse pessoal aí que manipula índio, que proíbe vocês de fazerem tudo, de investir, de progredir, de dar uma vida melhor para os filhos de vocês. Não permitam, não combatam esse negócio aí. Proteger o meio ambiente, sim, sempre e com todas as forças. Mas manipular a preocupação meritória, justa, da sociedade com o meio ambiente para obter ganho econômico, não. Isso precisa ser combatido. Então, a minha posição é essa a respeito aí da GD. Perfeito, Paulo, obrigado. Eu também gostaria de ouvir você, Yuri, sobre essa importância, né, da crise realmente energética, por favor. Olha, a crise energética, ela tem vários fatores, né? Um deles é a hidrologia, não é o único, né? Nós temos aí vários fatores que estão convergindo para essa crise hídrica. E o objetivo, né, do governo federal, ele está trabalhando muito bem, tá? Muita gente criticando, mas o governo foi pego, de certa forma, de surpresa. A gente não esperava uma crise climática tão grave de uma vez, assim, e a gente tem as contratações. Também não adianta eu chegar e contratar 10% a mais da demanda e depois a gente pagar o preço. Também, e se não tivesse essa crise hídrica, quem ia responder, né, por essa contratação em excesso? A gente não estoca energia ainda no Brasil, mas o fato é que nos últimos 10 anos as hidrelétricas têm sido demonizadas no Brasil inteiro. E você vê, eu trabalho muito com PCH, então lá no escritório a gente atende muitos projetos concorrentes. O que a gente mais vê é ajuste de projeto para acabar com o reservatório de PCH, porque o órgão ambiental não deixa passar nada. E aí a gente é quase tudo fio d'água, até as PCHs. E aí, se a gente só tem fio d'água, Belo Monte, pessoal, um amigo meu, o Edmar, ajudou a fundar a Brem, o Edmar me falou que veio aqui na década de 70. Ele é um antigo do setor, daqueles dinossauros do setor, né? Ele foi diretor da Eletrobras e também foi secretário de Energia Elétrica do Ministério de Energia. Então, quando o Edmar veio para aqui para o norte com os militares, olhar o potencial de Belo Monte, ela tinha até outro nome, um nome indígena, eu esqueci o nome, era 25 gigas. De 25 a gente baixou para 4,5, porque ela tem 11 de potência instalada, mas fio d'água só é 4,5. Quer dizer, a gente desperdiçou um potencial hídrico absurdamente grande. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. Muitas outras usinas também estão praticamente a fio d'água, usinas grandes. E aí, esse é o problema, está faltando um reservatório. Eu acho assim, a gente precisa fazer reservatório. Custa dinheiro. Então a gente precisa licitar esses potenciais, ou então fazer termo aditivo, que já é o concessionário, paga para ele fazer esse reservatório de forma justa e correta e faça o reservatório. Eu conversei com o Cadamuro, que é um engenheiro que trabalhou em Belo Monte. Nós fomos os escritórios que assessoramos eles na ANEEL. Belo Monte dá para fazer o reservatório ainda. Negocia lá, são 70 índios só, gente. Para poder fazer um reservatório ali é muito pouco. Pega esses índios aí, aloca em outro lugar e faz o reservatório. Entendeu? A gente tem que ver o interesse público da sociedade, de gerar energia limpa para o Brasil e também para o norte do Brasil, para o desenvolvimento aqui de vocês. Então, essa discussão é importante. A gente não pode permitir que defensor público se vista de índio e vá em audiência judicial. Isso acontece aqui, eu já vi isso acontecendo. Isso não é nefasto. Isso não contribui para o meio ambiente, não contribui para a geração de energia elétrica. Agora a gente está gerando energia fóssil. O que mata mais? Mexer um pouco no bioma de um rio ou gerar poluente tóxico no ar de termoelétricas, né? E gás de efeito estufa, que vai agravar mais ainda a crise hídrica. Olha que redundância, né? A gente está falando de crise hídrica porque tem um problema climático.
de gases de efeito estufa. E a gente está gerando agora, contratando mais gás, mais térmicas, nesse momento emergencial para cobrir a falta de água. Então, a gente precisa, sim, ampliar a participação das renováveis, de outras matrizes de fontes alternativas, como resíduos sólidos urbanos, biomassa, biogás, e a geração distribuída, pessoal, ela é muito importante para alavancar esse projeto. Então, termino aqui dizendo, mandando um abraço para o amigo Paulo, e sentindo falta de você aqui, Paulo. A próxima vez eu vou mandar uma passagem para você estar aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, obrigado. Perfeito. Deixa eu aproveitar também, gostaria da sua opinião, Joaquim, em relação a essa importância, ao momento que nós estamos vivendo. Pode ser também, por gentileza. Bom, já foi muito bem falado pelo meu amigo Paulo Arbex aí, um abraço, pelo Yuri também. Eu apenas vou complementar dizendo o seguinte, que nós temos aí os prédios públicos, que hoje pela manhã na abertura do evento, nós tivemos a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado aqui do Amazonas, o Marco Antônio Vilela, e ele dizendo que é uma necessidade realmente o poder público dar o exemplo. Então, instalando geração distribuída nos prédios públicos. Então, bastaria um programa para rapidamente os prédios públicos que hoje estão sendo submetidos a reduzir o consumo em 20%, poderiam reduzir a muito mais com a geração distribuída, mantendo-se o serviço público em funcionamento e gerando energia para si e para contribuir com a crise hídrica. Então, nós temos um outro grande benefício que pode ser propiciado pela eficiência energética, gestão energética, você colocar equipamentos mais eficientes juntamente com a geração distribuída. São dois ganhos complementares. O Brasil, hoje, nos 25 maiores consumidores de energia elétrica do mundo, está em 24º lugar em eficiência energética. Então, temos muito a fazer. A crise hídrica, ela é cíclica, como foi dita, ela vai e volta. Nós precisamos estar preparados para ela, usando bem esse item tão importante que é a energia. Perfeito. Senhores, nós estamos já encerrando a nossa última parte. Eu gostaria de passar a palavra ao Paulo para as considerações finais. Paulo, por gentileza. Bom, eu acho assim, o Brasil tem um futuro brilhante, as renováveis, a GD, tem um futuro brilhante. A gente precisa, o que a gente prega na aba PCH é a união das renováveis em prol de um setor elétrico melhor, de dar uma vida melhor para a nossa sociedade e a gente trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia, fazendo uma coisa bacana. Né? Acho que a melhor coisa que tem é você poder viver fazendo aquilo que você tem convicção de que é um bem. Nós precisamos unir solar, eólica, PCH, resíduos sólidos, biogás, biomassa, todas as renováveis. Eu peço desculpa se eu deixei de citar alguma, porque o futuro, nós não precisamos gerar energia, não precisamos gerar 1 megawatt-hora sequer de petróleo se a gente juntar essas forças todas aí e desenvolver as nossas renováveis. O Brasil tem duas grandes riquezas. Nós temos a riqueza do pré-sal, que está surgindo aí, e nós temos a riqueza das nossas fontes renováveis enormes. O exemplo que a gente tem que seguir é o exemplo da Noruega. A Noruega é o terceiro maior exportador de gás, o 12º maior exportador de petróleo. Ela transformou em riqueza real essa riqueza potencial do petróleo, ela exporta isso tudo, mas lá dentro da Noruega, ela gera 94% com energia renovável hidráulica. Aqui no Brasil, a gente tem tudo para gerar 100% da nossa energia elétrica, ou 90%, sei lá, deixa 10% para fósseis, vamos também, sabe, tem alguma coisa aí. Mas vamos focar, vamos realizar essa enorme riqueza que é o nosso potencial renovável e vamos monetizar, vamos transformar também em riqueza real esse petróleo, mas vamos exportar isso daí. Para que canibalizar uma coisa com a outra? Vamos ter as duas, vamos ter a riqueza do petróleo e vamos ter a riqueza da energia. Não dá para exportar megawatt-hora renovável, mas dá para exportar gás, dá para exportar petróleo. E se o pessoal é tão competitivo assim, nada impede a gente de exportar esse gás e esse petróleo para a China. A China consome muito, mas deve consumir umas 500 vezes o que a gente tem de óleo e gás do pré-sal. E lá, o gás, o petróleo, tem um efeito benéfico, porque vai substituir o carvão por gás e petróleo, que tem muita emissão, mas é metade do carvão.
metade ou 20%, 30%. Então, isso é o que a gente devia fazer aqui no Brasil. Não vamos canibalizar uma coisa com a outra. Vamos realizar as duas riquezas. Vamos colocar de pé os dois. Para que ter um se nós podemos ter dois? Né? Vamos ser inteligentes. E vamos unir as renováveis, enfim, no bem comum. A gente é complementar. Pô, a solar com bateria fica muito cara. Agora, a solar tendo as hidrelétricas de backup de bateria, ela fica maravilhosa. A eólica é a mesma coisa. Ela tem a sua intermitência horária, ela para várias vezes durante o dia. A hora que você junta isso daí com... Agora, vamos criar um modelo de remuneração que não seja um subsidiando o outro, mas sim um ajudando o outro e tendo a justa remuneração pelo seu trabalho. É isso que a gente prega, que a gente acha que é o jeito correto de ir e que deu muito certo no PL 5829. A gente conseguiu se juntar e defender o bem comum, respeitando as diferenças que haviam entre uns e outros. Então foi muito bom, foi muito bacana e eu espero que a gente continue assim para um futuro muito longo e botar esse país aqui, deixar de ser o gigante adormecido e ser um país realmente de primeiro mundo, que a gente merece e pode chegar lá. Maravilha. Um grande abraço a todos. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Também as considerações, Yuri. E depois o Joaquim. Aí nós encerramos. As minhas considerações finais, gostaria de dizer, primeiro, agradecer a FRG por esse excelente evento, você que está aí nos assistindo, está aqui presente conosco. Quero dizer que o Brasil tem um potencial enorme de crescimento na geração de energia elétrica renovável, na geração distribuída, e nós temos duas frentes de contratação. A micro e mini GD, que é a resolução 482 da ANEEL, mas temos também a geração distribuída por chamada pública, que decorre da lei. Hoje tem amparo legal e tem também uma nova lei que vai ter que ser regulamentada pela ANEEL, e a gente precisa unir esforços para que esses instrumentos de contratação eles prosperem, que o projeto de lei vá para o Senado Federal, o 5829, vá para o Senado Federal, seja aprovado o mais rápido possível, o 1917 também seja aprovado, a gente tem uma modernização do setor elétrico, com a separação entre lastro e energia, uma contratação mais justa, de capacidade, e aí entra as PCHs, entra a biogás, entra resíduo sólido urbano, biomassa, são energias que garantem sustentabilidade, e aí nós podemos ver que não é só gás, a gente precisa ter termoelétricas verdes, limpas, renováveis na matriz energética. E nós precisamos aproveitar bem isso. Então, os estudos precisam quantificar os atributos da fonte. O atributo de despachabilidade, de geração de energia firme, o atributo ambiental, muito importante. Nós temos aí também, nos resíduos, entre o próprio atributo social, da saúde pública, que está envolvido no saneamento, isso é muito importante. Precisamos parar de gastar no saneamento e investir na geração a partir dos resíduos. E veja bem, apesar do custo do leilão, que acontece amanhã, esse custo vai reduzir. Nós chegaremos aí, quem sabe, a R$300, R$250 o megawatt-hora, e nós teremos aí uma vantagem. A vantagem é de reduzir um custo de 5,5 bilhões hoje na saúde pública. E mais, reduzir o custo da transmissão, do transporte do lixo, que cada vez mais longe, e também a vantagem de reduzir em 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa quando comparado com outras soluções. Vejam bem, isso é muito importante. O metano é 25 vezes mais nocivo que o CO2. Então, a geração a partir do resíduo ela vem de forma complementar, porque nós chegaremos no máximo a 3% da demanda nacional de eletricidade. Isso num cenário daqui a 30 anos, ou falando daqui a 10 anos, a gente vai chegar a 1%. E 1% não vai atrapalhar nenhuma fonte. É muito pouco. Por mais que pague um pouco mais caro, isso não é um subsídio. Isso é saúde pública, isso é proteção do meio ambiente. E nós precisamos, principalmente, desse tipo de geração na região aqui do Amazonas, onde a gente tem muita água e não podemos contaminar esse precioso aquífero, que é o Rio Amazonas e todos os seus rios tributários e efluentes, né, e coligados aí, dessa bacia fantástica que é o Amazonas. Maravilha. Obrigado, gente. Gratidão a você, Yuri. As considerações, por favor, Joaquim, aí encerramos. Bom, começar os agradecimentos ao Estado do Amazonas, à cidade de Manaus, que nos recebeu de uma forma excelente. Estamos aqui muito bem instalados, um local muito propício para o evento. Parabenizar a FRG, a BGD pelo evento também, e dizer que a geração distribuída, como eu estava falando ontem com um colega, ela é um fato.
Não adianta remar contra a geração distribuída. Ela vai continuar crescendo. O que precisamos é apoiar, aproveitar os atributos positivos da geração distribuída, interagir com as distribuidoras de forma que elas possam ter a remuneração justa pelos serviços que prestam, que possam ter os benefícios calculados e que a gente possa ter vida longa para a geração distribuída. Inclusive, foi colocada uma foto de um carro, aí, um veículo elétrico, sendo suprido por um combustível fóssil. Não adiantou de nada. Nós podemos ter no futuro posto, por exemplo, a hidrogênio verde. No próprio posto de combustível, um veículo a célula combustível, sendo o hidrogênio sendo produzido naquele próprio local. Isso caracterizando, então, a energia essencialmente limpa. E a sociedade clama por isso, a saúde pública clama por isso, o poder público, todos nós. Então, nós precisamos ter, cada vez mais, uma sociedade mais justa, mais limpa, e um combustível da energia renovável, ele é renovável, o combustível, você não paga pelo combustível, que é o sol e o vento, essencialmente. Você vai ter ali, então, energia limpa, renovável e barata. Precisamos aproveitar mais isso. Muito obrigado. Maravilha. Joaquim, muito obrigado. Yuri, também a gratidão a você. Também a você, Paulo, obrigado. E agora nós encerramos, então, esse momento, agradecendo novamente a todos vocês. Vocês estiveram conosco. E também você na internet, o nosso carinho a você que esteve conosco até agora, ok? Obrigado a vocês.